Não fui convidado para a grande festa de boas-vindas do meu irmão. Quando questionei, meu pai disse, é só uma reuniãozinha. Sempre fui aquele tipo de pessoa que os outros recorrem quando precisam de algo. Nunca fui o centro das atenções, mas estava sempre por perto, garantindo que tudo funcionasse, que todos estivessem bem. Meu irmão Mateus, por exemplo, sempre teve destaque. Bonito, carismático, militar, o filho que meus pais sempre exaltaram. Eu? Eu era o filho tranquilo, maduro, aquele que não dá trabalho. O que eles não percebiam, ou escolhiam não perceber, era que essa maturidade cobria anos de engolir palavras, disfarçar mágoas e aceitar a posição de coadjuvante na própria família. Quando Mateus foi para o serviço militar, fui eu quem o levou ao aeroporto. Fiquei firme quando ele embarcou, mesmo com o coração apertado. Durante os anos em que esteve longe, fui o elo entre ele e nossa família. Ajudava minha mãe com as chamadas de vídeo, atualizava Mateus sobre tudo o que acontecia, e quando ele se envolveu com Camila, fui o primeiro a conhecê-la. Acolhi a moça, ouvi suas inseguranças, fiz de tudo para que ela se sentisse parte da nossa vida. E fiz isso por Mateus, porque acreditava que ser irmão era estar presente, mesmo sem reconhecimento. Então, quando anunciaram que ele voltaria ao Brasil depois de 4 anos fora, fiquei feliz de verdade. Eu sabia que haveria festa, comemoração, algo grandioso. E sinceramente, achei que dessa vez eu teria um lugar de honra, ainda que discreto. Afinal, era justo, não? Mas dias se passaram e ninguém comentou nada comigo. Estranhei, mas esperei. Até que, num domingo, durante o almoço na casa dos meus pais, minha mãe soltou, quase de forma casual. A festa do Mateus vai ser no sábado que vem. A gente alugou aquele salão perto do parque. Eu sorri, esperando mais detalhes. Mas nada veio. Nem convite, nem pergunta sobre minha disponibilidade. O silêncio se estendeu por segundos constrangedores, até que perguntei. Eu não recebi o convite, foi por mensagem? Meu pai respondeu, sem nem erguer os olhos do prato. Ah, então, a gente teve que limitar o número de pessoas. O espaço não é tão grande assim. Foi difícil escolher, viu? Mas é só uma reuniãozinha, nada demais. Uma reuniãozinha. Para o filho que voltou do exterior depois de 4 anos. E eu, o irmão que sempre esteve aqui, era descartável. Senti um nó na garganta, mas segurei. Sorri com os lábios, mas por dentro algo quebrou. Camila, ao meu lado, sequer ousou me encarar. Notei que ela estava desconfortável. Talvez nem tenha concordado com a decisão, ou talvez soubesse que era cruel, mas seguiu o fluxo. Assim como todos ali. Tentei argumentar, num tom calmo. Eu só achei que, por tudo, talvez fizesse sentido eu estar presente. Apoiei vocês durante todo esse tempo. Minha mãe deu um sorrisinho forçado. Claro que sim, meu filho. Mas não leva pro pessoal. É só um evento simbólico, para marcar a volta dele. A gente se vê depois, só a família. A família. E eu não fazia parte. Não falei mais nada. Comi em silêncio, terminei meu suco e me despedi com a desculpa de um compromisso urgente. Dirigi até em casa sentindo um misto de raiva e tristeza. Era como se anos de esforço, cuidado e presença tivessem sido apagados com uma simples limitação de espaço. Passei a noite em claro, remoendo tudo. Revendo mentalmente cada gesto meu ao longo dos anos. As ligações que fiz, os favores, os conselhos. Sempre estive à disposição deles. Quando meu pai teve problemas de saúde, fui eu quem levou e buscou do hospital. Quando minha mãe quis reformar o quarto, fui eu quem pintou, sozinho, num fim de semana inteiro. Mas bastou um evento para me mostrar o que realmente significava para eles. No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, sentei em frente ao computador e comecei a procurar destinos de viagem. Eu precisava fugir. Não por drama, mas por sanidade. Não aguentava mais ser o último a ser lembrado, ou, pior, o primeiro a ser esquecido. Queria me afastar daquela sensação sufocante de invisibilidade. Foi assim que encontrei um pacote para Breckenridge, no Colorado. Resort de esqui, cabanas charmosas, paisagens de tirar o fôlego, e o mais importante, silêncio. A viagem coincidia exatamente com o final de semana da festa. Perfeito. Reservei a passagem, o hotel, e agendei algumas atividades, aulas de esqui, trilhas leves e uma sessão de spa. Tudo isso sem contar a ninguém.
Quando meus pais me mandaram a programação da festa por cortesia, como se fosse uma gentileza, respondi apenas: infelizmente não estarei disponível. Estarei fora da cidade. Nenhuma explicação a mais. Nada de justificativas. Pela primeira vez, eu estava fazendo algo por mim. Não para agradar. Não para ajudar. Apenas por mim. Naquela noite, dormi como não dormia há muito tempo. Cheguei em Breckenridge num fim de tarde gelado, com o céu pintado em tons de laranja e azul. A neve cobria os telhados das cabanas e o ar fresco parecia limpar cada canto do meu corpo. Senti uma liberdade imediata ao sair do avião e respirar aquele ar puro. Era como se eu tivesse deixado o peso da minha família lá atrás, junto com todo o ressentimento. O resort era ainda mais bonito do que nas fotos. A equipe me recebeu com cordialidade, mas sem excessos. Ninguém ali me conhecia. Ninguém esperava que eu fosse nada além de um hóspede comum. E isso, para mim, era libertador. Meu quarto tinha uma lareira elétrica, janelas amplas com vista para as montanhas e um cobertor tão macio que parecia um abraço. Na primeira noite, sentei em frente à lareira com uma taça de vinho e apenas respirei. Não havia ninguém pedindo algo, ninguém perguntando de Mateus, ninguém me lembrando do quanto ele era incrível. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia ser só eu. E isso bastava. No dia seguinte, acordei cedo para minha primeira aula de esqui. Colocar as roupas térmicas, os óculos, as botas, tudo era novidade, e para minha surpresa, excitante. Me juntei a um pequeno grupo de iniciantes e o instrutor, um cara simpático chamado Eric, nos guiou com paciência e bom humor. Eu caí nas primeiras tentativas, claro, mas ri. Ri de verdade. Um riso leve, despretensioso. Um riso que eu nem lembrava mais como era. Ao longo das horas, fui ganhando confiança. Consegui deslizar alguns metros com equilíbrio, e em certo momento, parei no topo de uma pequena colina e encarei o horizonte. O branco infinito da neve, o céu limpo, o silêncio interrompido apenas pelo vento. Aquilo era paz. Aquilo era o que eu sempre procurei. Depois das aulas, voltei ao resort para um merecido banho de hidromassagem. Submerso na água quente, com os músculos relaxados, pensei no que estaria acontecendo em casa. A essa altura, deviam estar terminando os preparativos para a festa. Camila provavelmente estava arrumando o cabelo, minha mãe organizando os salgados, e meu pai, bem, ele devia estar cuidando do churrasco. E eu? Eu estava ali, flutuando em águas quentes, com o cheiro suave de pinheiros entrando pela janela aberta. O celular vibrou em cima da mesinha ao lado da banheira. Uma mensagem da minha mãe: filho, só para lembrar, a festa começa às 17 horas. Mesmo você não vindo, Mateus vai sentir sua falta. Olhei para o visor por alguns segundos antes de bloqueá-lo novamente. Que tipo de falta alguém sente de quem nunca foi incluído de verdade? A frase soou mais como uma tentativa de apaziguar a própria culpa do que uma mensagem sincera. Não respondi. Não era necessário. À noite, caminhei até um restaurante próximo ao resort. Um lugar aconchegante, com luz baixa, música ambiente e uma carta de vinhos impressionante. Pedi uma truta grelhada com amêndoas e legumes. Enquanto esperava, abri o celular para ver algumas fotos da paisagem que havia tirado mais cedo. E ali mesmo, sem pensar demais, postei uma das imagens com a legenda: aprendendo que, às vezes, o melhor lugar do mundo é onde ninguém espera nada de você. Era uma frase simples, mas carregada de tudo o que eu sentia. As curtidas vieram rápido, acompanhadas de comentários de amigos que não sabiam do drama familiar, mas entenderam o recado. Alívio. Era isso que eu sentia. Um alívio profundo de estar longe, fora do alcance das expectativas, das cobranças disfarçadas de carinho. Nos dias seguintes, a rotina foi a mesma: manhãs de esqui, tardes de descanso, noites tranquilas. Aos poucos, meu corpo se acostumava ao frio e minha mente se desacostumava da dor de me sentir excluído. Era um processo lento, mas transformador. E mesmo que a saudade quisesse se aproximar, eu a afastava com uma certeza que crescia dentro de mim: eu não precisava mais me moldar para caber em lugares onde claramente não era bem-vindo. No quarto dia, conheci um grupo de turistas brasileiros num passeio de trenó. Conversamos, rimos, trocamos histórias. Quando me perguntaram sobre minha família, dei uma resposta vaga, mas suficiente: está tudo bem por lá, só precisava de um tempo para mim. E era verdade. Eu não menti. Pela primeira vez, eu estava me escolhendo.
De volta ao resort, recebi outra mensagem, desta vez do meu pai: a festa foi ótima. Uma pena você não ter vindo. Sua ausência foi notada. Suspirei. Era sempre a mesma estratégia, te excluem e depois te culpam por não estar presente. Mas algo em mim já tinha mudado. Não senti culpa. Senti serenidade. Eles estavam tentando me puxar de volta, mas eu já havia fechado aquela porta, ao menos por enquanto. Na última noite da semana, caminhei até um mirante e sentei em um banco coberto de neve fina. O céu estrelado parecia mais próximo ali. Fechei os olhos por alguns minutos e agradeci mentalmente por ter feito aquela escolha. Sair do ambiente que me fazia mal foi o maior gesto de amor que já tive por mim mesmo. E mal sabia eu, o verdadeiro caos ainda estava por vir, mas bem longe dos meus olhos. Acordei tarde naquele sábado, sentindo o corpo leve e a alma em paz. A noite anterior tinha sido silenciosa, com uma leve nevasca que cobriu a varanda com um manto branco. Preparei um café forte no quarto, coloquei minha playlist favorita para tocar e sentei perto da janela com vista para as montanhas. Estava ali, mergulhado naquela tranquilidade, quando vi que meu celular tinha várias notificações acumuladas. Desbloqueei o aparelho com um certo receio. Eu já esperava alguma mensagem dos meus pais ou talvez um desabafo da minha mãe por eu não ter participado da festa. Mas o que encontrei foi algo muito além. Mensagens do meu pai, da minha mãe, de Mateus, todas enviadas entre meia-noite e 3 da manhã. Os textos eram desconexos, apressados, cheios de letras maiúsculas e emojis confusos. Havia frases como "foi um inferno", "Camila surtou", "Mateus se machucou", "Cadê você quando a gente mais precisa?". Pisquei algumas vezes, tentando entender. Comecei a abrir uma a uma. Aparentemente, a tão aguardada festa de boas-vindas tinha virado um desastre completo. Enquanto eu deslizava pelas montanhas nevadas, Camila, a noiva exemplar, descobria que Mateus a havia traído com uma colega de trabalho. Ao que tudo indicava, alguém mostrou prints das mensagens durante a festa, bem no momento em que estavam prestes a fazer um brinde em homenagem ao retorno dele. Camila surtou. Quebrou taças, gritou no meio do salão, empurrou Mateus diante de todos. Mateus, embriagado e com aquele temperamento explosivo, reagiu tentando tomar o celular das mãos dela. O que veio em seguida foi uma sequência de empurrões, acusações, e por fim, uma briga entre ele e um primo que tentou intervir. O resultado? Uma mão quebrada, a polícia chamada e os convidados saindo às pressas. Enquanto lia tudo aquilo, com uma xícara de café nas mãos, eu sentia uma mistura estranha de emoções. Parte de mim queria rir. Outra parte sentia pena. Mas o que mais se destacou naquele momento foi o alívio. Eu não estava lá. Eu me permiti não estar lá. Meu pai, como sempre, tentava colocar a culpa em mim. Dizia nas mensagens que, se eu tivesse ido, as coisas não teriam chegado àquele ponto. Que eu sempre fui o equilibrador da família. O sensato. O que sabia acalmar o irmão e resolver conflitos. Disse que meu afastamento era egoísta e infantil. Sorri com ironia. Eles não me quiseram lá. Me excluíram com a desculpa de limitação de espaço, lembrando? Agora me queriam como bombeiro emocional quando tudo desmoronou. A verdade é que eu cansei de ser o pano de fundo. O apoio silencioso. O que se vira sozinho, mas está sempre à disposição quando tudo dá errado. Não. Dessa vez, eu não ia correr. Deixei o celular de lado, me vesti e fui caminhar pela vila. As ruas estavam cheias de turistas, o cheiro de chocolate quente e canela se espalhava pelo ar. Era Natal antecipado para algumas famílias, e as crianças deslizavam em pequenos trenós rindo alto. A alegria delas me contagiou. Enquanto meus familiares estavam mergulhados no caos, eu caminhava devagar, como se cada passo reafirmasse minha liberdade. Na volta para o resort, encontrei Carla, minha prima, online no Instagram. Mandei uma mensagem despretensiosa, soube que a festa foi animada RS. Ela respondeu com um áudio de quase 2 minutos, onde relatava tudo em detalhes, e por fim, dizia: "Lucas, você escapou de um pesadelo. Foi tipo novela. Sério. E depois ainda ficaram te culpando." Eu ouvi seu pai dizendo que a culpa era sua por ter abandonado a família. Ridículo. Ouvir aquilo me deu a confirmação que eu precisava. Não era drama da minha cabeça. Não era exagero meu. Eles realmente achavam que eu tinha alguma obrigação de consertar o que eles próprios destruíram. Voltei para o quarto, e pela primeira vez, desliguei o celular completamente.
Não silenciei. Não ignorei. Desliguei. Eu não queria mais ser puxado para aquele buraco. À noite, postei uma nova foto. Eu sorrindo na frente de uma lareira acesa, vinho na mão, com a legenda: "A paz é tão gostosa que dá até medo de voltar para onde ela não existe." As curtidas vieram aos montes. Amigos comentaram, elogiando a paisagem, minha expressão relaxada. E ali, entre um comentário e outro, entendi algo ainda maior: pela primeira vez na vida, eu estava no controle da minha narrativa. E isso era poderoso. O fim de semana passou rápido. No domingo à noite, enquanto os hóspedes do resort comentavam sobre o retorno às suas rotinas, eu estendi minha estadia por mais 3 dias. Não tinha pressa. Não tinha para onde correr. Lá fora, minha família se afundava em mágoas e tensões. Aqui dentro, eu me reconstruía em silêncio. Era um recomeço. Não planejado, não estruturado, mas necessário. E eu estava pronto para o que viesse, desde que não fosse a velha rotina de sempre. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo suave rangido da madeira do chalé e o som do vento cortando lá fora. Fiquei deitado, olhando para o teto de madeira, sentindo algo que fazia muito tempo que não sentia: leveza. Não havia culpa, não havia pressa. Só eu, meu tempo e a decisão de continuar longe. Levantei, vesti o roupão do resort e fui até a varanda. A paisagem parecia saída de um cartão postal. Os pinheiros cobertos de neve, a luz laranja do sol pintando as montanhas. Era como se o mundo inteiro estivesse me convidando a respirar fundo e esquecer o peso que minha família sempre jogou sobre meus ombros. Depois do café da manhã, fui até a recepção e perguntei sobre atividades além do esqui. O atendente sugeriu uma trilha com raquetes de neve, e sem pensar muito, aceitei. Precisava andar, pensar, ou não pensar, talvez apenas me mover. Troquei de roupa, calcei as botas e fui guiado até um grupo que faria a trilha em silêncio. Silêncio. Uma palavra que me perseguia desde que desliguei o celular. Mas, ao contrário do que eu temia, não era um silêncio vazio. Era um espaço cheio de mim mesmo. Cada passo que eu dava na neve espessa parecia me afastar um pouco mais do Lucas que vivia à sombra das expectativas alheias. Durante o percurso, percebi o quanto eu estava me redescobrindo. Lembrei de quantas vezes engoli opiniões, ignorei vontades e aceitei ser invisível para manter a paz familiar. Mas, no fim, que paz era essa que só existia se eu me anulasse? A trilha terminou perto de um lago congelado. Sentamos ao redor de uma fogueira improvisada, e o guia ofereceu chocolate quente para o grupo. Ninguém falava. Era como se estivéssemos em um pacto silencioso de respeito e presença. Ali, entre estranhos que não sabiam nada sobre mim, senti mais pertencimento do que em muitos jantares em família. Na volta, abri o celular apenas para ver se Carla tinha mandado algo novo. Ela havia me enviado outra mensagem, contando que a situação em casa estava tensa. Camila terminou oficialmente com Mateus e saiu da casa dos meus pais aos gritos. A mãe dela também apareceu no dia seguinte e armou um escândalo no portão. Minha mãe chorava pelos cantos, e meu pai continuava dizendo que tudo teria sido diferente se eu estivesse lá. Ri com amargura. Eles sempre esperaram que eu fosse o para-raios. Nunca se preocuparam em me proteger das tempestades. Agora que as consequências chegaram, queriam um escudo. Mas não. Eu não voltaria a ser isso. Bloqueei o número do meu pai. Depois o da minha mãe. Hesitei um pouco ao ver o nome de Mateus, mas, no fim, fiz o mesmo. Aquela decisão foi mais difícil do que eu esperava. Afinal, por mais que ele fosse impulsivo e egoísta, éramos irmãos. Só que não dava mais para ignorar o desequilíbrio da nossa relação. Depois disso, me sentei na cama e fiquei olhando a tela do celular. A sensação era estranha, como se eu tivesse fechado uma porta muito antiga. Mas, ao mesmo tempo, era libertadora. Bloquear contatos não é sobre ódio, é sobre limite. E eu, finalmente, estava aprendendo a colocar os meus. Naquela noite, fui ao restaurante do resort. Pedi um vinho local e um prato sofisticado de salmão com crosta de ervas. Enquanto comia, ouvia uma banda tocando jazz ao vivo. Um casal mais velho dançava devagar no canto. Era tudo tão diferente da confusão que estava acostumado. Pela primeira vez, o mundo ao meu redor refletia a calma que eu buscava por dentro. Postei uma nova foto. Desta vez, um brinde ao pôr do sol, com a legenda:
Você percebe que cresceu quando aprende a ficar onde é bem-vindo, mesmo que seja longe. Mais uma vez, os comentários foram positivos. Amigos antigos, colegas de trabalho, até um ex-namorado que comentou algo como finalmente cuidando de você, hein? E era exatamente isso. Pela primeira vez, eu estava me escolhendo. Antes de dormir, sentei perto da lareira e escrevi num caderno do resort. Algo simples, mas verdadeiro. Não sou egoísta por me afastar de quem me fere. Sou corajoso por me escolher num mundo que me ensinou a me anular. Fechei o caderno, apaguei a luz e me deixei embalar pelo som do fogo crepitando. Sabia que ainda teria dias difíceis. A dor de romper com a família não desaparece da noite para o dia. Mas eu também sabia que, dali para frente, eu nunca mais permitiria ser o último da lista, nem na vida dos outros, nem na minha. Acordei mais tarde naquele dia. O cansaço da trilha, da introspecção e da leveza emocional haviam me dado uma das melhores noites de sono que tive em anos. Me espreguicei como quem não devia satisfações a ninguém e desci calmamente para o café da manhã. Ao me sentar na mesa da varanda com vista para as montanhas, percebi algo curioso, não senti culpa por ter ignorado minha família. Pela primeira vez, o silêncio deles não me provocava ansiedade. Era paz, pura e simples. Depois do café, fui relaxar no spa. Escolhi uma massagem relaxante seguida de uma imersão na hidromassagem externa. Estava nevando levemente, e enquanto bolhas de água quente subiam ao meu redor, fechei os olhos e me permiti não pensar em nada. Não em Mateus, não em Camila, não na festa destruída, nem nos pedidos ignorados de socorro emocional. Tudo o que existia era o presente, e eu estava finalmente nele. Foi quando recebi uma nova mensagem de Carla. Ela havia me mandado algumas capturas de tela de um grupo da família. Comecei a ler com a curiosidade de quem vê um incêndio ao longe, não sente calor, mas ainda assim observa. Meu pai dizia que eu estava sendo infantil, que a família era mais importante que qualquer mágoa passageira. Minha mãe lamentava a situação, como sempre, sem assumir responsabilidade. E Mateus, bom, ele finalmente resolveu escrever. A mensagem dele era uma mistura de raiva e culpa. Dizia que sabia que eu estava magoado, mas que eu sempre fui mais forte emocionalmente e por isso todos esperavam que eu aguentasse mais. Que era por isso que ninguém achou que eu me importaria com a festa. Depois, escreveu algo que ficou martelando na minha cabeça. Você sempre foi o esteio de todos nós. Quando você some, tudo desmorona. Fechei o celular e respirei fundo. Aquilo explicava tanta coisa. Eles realmente acreditavam que meu papel era manter tudo em pé, como uma viga que ninguém vê, mas sem a qual o teto cai. Só que eu estava exausto de sustentar um lar onde eu mal podia sentar. Ser forte demais vira armadilha. Ninguém cuida de quem nunca desaba. Na tarde daquele mesmo dia, saí para caminhar até o centro de Breckenridge. As ruas estavam decoradas com luzes de inverno e pequenas lojinhas vendiam chocolates artesanais, souvenirs e cachecóis de lã. Entrei em uma cafeteria charmosa e pedi um chocolate quente com marshmallows. Ao meu lado, um senhor de cabelos grisalhos lia um livro de poesias. Notei que ele escrevia anotações nas margens. Sem perceber, sorri. Havia algo de reconfortante em ver alguém completamente entregue ao seu próprio mundo. Voltei para o resort sentindo algo que não sabia nomear. Era como se, aos poucos, eu estivesse me reconectando com partes de mim que sempre ficaram adormecidas. Aquele Lucas que gostava de observar pessoas, que escrevia poemas na adolescência, que tinha planos de fazer um mochilão pela Europa antes de ser engolido pelas obrigações familiares. À noite, abri o bloco de notas do celular e comecei a escrever. Era um desabafo, mas tinha forma de carta. Querida família. Durante anos, vesti o papel que vocês escolheram para mim, o filho equilibrado, o irmão conselheiro, o que nunca explode, o que sempre está por perto. Cansei. Vocês não perceberam, mas eu morri aos poucos enquanto tentava manter todos vocês inteiros. E ninguém notou. Não me excluíram só da festa, me excluíram da consideração, da escuta, do cuidado. Agora, ao ver tudo desabar sem minha presença, vocês não choram por mim. Choram pela falta de alguém para segurar a barra de vocês. Eu decidi não ser mais essa pessoa. Estou bem. Espero que, um dia, vocês aprendam a ficar em pé sem usar os outros como muleta. Com sinceridade. Lucas. Não a enviei. Era mais para mim do que para eles. Um ritual, um encerramento. Escrever aquilo me fez sentir livre,
como se tivesse devolvido um fardo que nunca foi meu. Senti um peso enorme sair dos meus ombros. Apaguei a mensagem. O alívio permaneceu. Antes de dormir, postei mais uma foto. Eu, de frente para a lareira, com um livro aberto no colo e um vinho ao lado. A legenda. Às vezes, é preciso se afastar para ouvir a própria voz. E ela é mais bonita do que eu lembrava. Não esperava tantos comentários. Amigos de verdade, pessoas que me conheciam de verdade, mandando mensagens carinhosas. Você parece em paz, disse uma amiga da faculdade. E eu estava. Pela primeira vez em muito tempo. Apaguei, sem peso, as últimas conversas com meus pais e com Mateus. Não por raiva. Mas porque eu mereci espaço. Espaço interno, emocional, real. E naquele momento, não havia mais lugar para feridas abertas ou cobranças disfarçadas de amor. Naquela noite, dormi como quem finalmente descobriu que silêncio também pode ser resposta. A manhã seguinte amanheceu gelada, mas com um céu limpo e de um azul tão intenso que parecia pintado à mão. Respirei fundo assim que abri a janela do chalé. O ar frio preencheu meus pulmões e senti uma energia renovadora tomar conta de mim. Era meu último dia inteiro em Breckenridge, e tudo dentro de mim dizia que eu precisava aproveitá-lo sem pensar em absolutamente nada, ou em ninguém, além de mim mesmo. Decidi esquiar mais uma vez, só que dessa vez, sem aulas, sem instrutores, sem cronograma. Só eu e a montanha. Aluguei o equipamento e subi até uma das trilhas intermediárias. Enquanto descia, o vento cortava meu rosto e eu sentia um tipo de adrenalina pura, não de fuga, mas de liberdade. Como se cada curva fosse uma pequena vitória contra todos os nãos que engoli calado a vida toda. A cada descida, um peso saía das minhas costas. No meio da tarde, sentei em um dos restaurantes no topo da estação de esqui. Pedi um fundi de queijo e uma taça de vinho. A vista era estonteante, pinheiros cobertos de neve, pessoas sorrindo, crianças brincando. Tudo tão diferente da tensão que envolvia meus dias com a família. Peguei o celular mais uma vez, e por curiosidade, acessei minhas redes sociais. Vi que minha última postagem tinha causado ainda mais repercussão. Entre os comentários, havia uma mensagem privada de Camila. Meu coração acelerou um pouco, mas abri. Ela escreveu: Oi, Lucas. Eu sei que você não quer contato com ninguém agora, mas eu precisava te agradecer. Pela amizade que sempre me deu, pela paciência, por nunca ter julgado. Sei que você ficou magoado, com razão. E também sei que estar longe dessa bagunça foi o melhor que podia ter acontecido para você. Eu terminei com o Mateus. Não vou entrar em detalhes, mas foi humilhante descobrir da forma como descobri. Queria apenas te desejar paz. Você merece. Com carinho. Camila. Li a mensagem 2 vezes. Ela não pedia desculpas diretamente, mas havia algo sincero ali. Talvez ela também estivesse presa num papel que não escolheu. Respondi com poucas palavras. Obrigado por dizer isso, Camila. Espero que você também encontre o que procura. Cuide-se. Enviei e bloqueei. Não por raiva, mais uma vez. Mas porque aquele capítulo precisava ser encerrado. Chega de voltas, chega de deixar portas entreabertas esperando que alguém entre. Eu estava finalmente virando a chave. Voltei ao chalé no fim da tarde. Decidi que estenderia a viagem por mais alguns dias, não em Breckenridge, mas em Aspen. Fiz a reserva e em seguida postei outra foto, minhas malas arrumadas e a legenda. Quando a gente descobre a leveza de estar consigo mesmo, viajar vira reencontro. Não demorou muito para minha mãe tentar me ligar novamente. O número dela aparecia na tela como se fosse uma lembrança incômoda de um sonho ruim. Não atendi. Em vez disso, desliguei o celular por completo e o guardei no fundo da mochila. Eu precisava desse último gesto para mim, o direito ao silêncio pleno. Naquela noite, sentei em frente à lareira pela última vez. Peguei uma caneta e um caderno deixado no chalé. Comecei a escrever sobre os dias ali, sobre tudo que aprendi, senti e escolhi. Não para publicar, não para enviar, mas para mim mesmo. Como um pacto, uma lembrança, um compromisso de nunca mais me abandonar por causa dos outros. Escrevi: Lucas, nunca mais aceite ser espectador da própria vida. Você merece ser prioridade. Você merece ser ouvido sem precisar gritar. Você merece estar onde é bem-vindo, e não apenas tolerado.
Continue escolhendo a paz, mesmo que ela venha do afastamento. Continue amando, mas comece por si mesmo. Fechei o caderno e o deixei sobre a mesa. Amanhã, ele ainda estaria lá. E eu também. Mas agora, diferente. No dia seguinte, fiz meu check-out com um sorriso leve. Peguei o carro rumo a Aspen com a sensação de quem não está fugindo de nada, apenas indo ao encontro de tudo que sempre mereceu. E enquanto as montanhas iam ficando para trás no espelho retrovisor, uma certeza crescia dentro de mim. Às vezes, perder a família é ganhar a si mesmo.